Oi, pessoal, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui no nosso segundo dia da campanha e no nosso terceiro vídeo acerca desse propósito. E hoje a palavra que nós vamos estar estudando é Neemias, é no livro de Neemias. E então eu gostaria de convidar você para ler o livro de Neemias. Se você puder ler o livro de Neemias. Se você não puder ler o livro todo, leia pelo menos até o capítulo 4, porque Deus vai falar com você, para você ver, para você entender direitinho tudo que eu vou falar aqui hoje, tá? Então vamos começar a ler a palavra? Vamos ler em Neemias, no capítulo 1, no versículo 3, que diz assim: Eles responderam: as coisas não vão bem para os que regressam à província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado e as portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei-me durante alguns dias. Lamentei-me, jejuei e orei ao Deus dos céus. Então disse: Ó Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas tua aliança de amor leal com os que o temem e obedecem aos teus mandamentos. Ouve minha oração, olha do alto e vê que oro dia e noite por teu povo, Israel. Confesso que temos pecado contra ti. Sim, minha própria família e eu temos pecado. Temos pecado terrivelmente contra ti. Não temos obedecido os teus mandamentos, decretos e estatutos que nos destes por meio de teu servo Moisés. Eu vou ler somente até aqui. Se você quiser entender melhor essa palavra, eu convido você a ler esse livro. Pessoal, vamos orar ao Senhor? Papai querido, muito obrigado por este momento que o Senhor nos concede de aprendermos mais da tua palavra. Papai querido, me usa como instrumento em tuas mãos. Papai querido, usa a minha boca para falar a tua palavra da forma e do jeito que o Senhor quer. Que seja o Senhor falando aqui e não eu. Amém. Pessoal, então, a nação de Israel, por seus pecados, por suas desobediências a Deus, Deus permitiu que eles fossem levados pelo rei Nabucodonosor para a Babilônia. Então, eles ficaram lá exilados por 70 anos. Então, depois, Deus permitiu eles voltarem para sua terra. Depois que o tempo passou, Deus permitiu eles voltarem para sua terra. Deus tocou no coração do rei Sírio e falou com o rei Sírio e colocou no coração do rei Sírio que ele permitisse que o povo voltasse, que ele ajudasse a reconstruir a cidade de Jerusalém, né? Então, quando Neemias ele ficou sabendo da notícia do seu povo, da sua terra, ele ficou sabendo que os muros tinham sido derrubados, que as portas tinham sido queimadas, ele ficou muito triste e ele teve um posicionamento correto. O que Neemias fez? Ele se colocou como um intercessor pela nação dele. Essa palavra, gente, é muito atual para o momento que nós estamos vivendo e para o que nós estamos fazendo aqui. Então, pelo que a gente está fazendo aqui nessa campanha, então, Neemias, ele teve o posicionamento correto, ele começou a orar, ele começou a jejuar, e ele fez o que a gente falou, que eu comentei aqui no nosso primeiro vídeo sobre esse negócio de nós orarmos pelo nosso país. Então, ele pegou e também confessou os pecados da nação dele e os pecados dele. Ele reconheceu o pecado dele, da família dele. E ele pediu para o Senhor perdoar, porque ele falou para Deus olhar para ele, que ele tinha que
para olhar que ele estava andando em retidão e para Deus ter misericórdia dele, para Deus permitir que ele pudesse ir lá e fazer alguma coisa. Então, gente, Neemias, ele fez o que nós escolhemos fazer nesses dias, nos posicionar da forma certa, nos posicionar da forma correta. E sabe quem era Neemias? Neemias, naquela época, ele era um copeiro do rei. E Neemias era um homem muito alegre, muito feliz, e ele sempre serviu ao rei com alegria. E então, um dia ele estava triste, e o rei viu ele e falou assim: nossa, Neemias, eu nunca te vi triste desse jeito, você sempre me serviu com alegria. Você não tá com cara de doente, eu acho que a sua alma tá muito angustiada. O que aconteceu? Neemias perguntou para Deus se podia contar para o rei, se podia falar para o rei o que era. E Deus permitiu. Então Neemias falou para o rei: Rei, como que eu estaria feliz se a minha cidade está em ruínas? Como eu estaria feliz se os muros da minha cidade foram derrubados, se as portas foram queimadas? Então ele pediu, gente, Neemias, ele teve coragem de pedir para o rei deixar ele ir lá na terra dele reconstruir os muros. E o rei permitiu. E aí ele também, gente, ele teve mais coragem ainda e ele pediu para o rei deixar, para o rei dar cartas para ele apresentar para as pessoas deixarem ele transitar pelas cidades, passar pelas cidades. E também ele teve mais coragem ainda e ele ainda pediu para o rei pegar e dar para ele materiais para ele poder reconstruir a cidade dele. Aqui nós podemos perceber que Neemias foi um homem que foi verdadeiramente escolhido por Deus. Por quê? Foi Deus que tocou no coração de Neemias para ele se entristecer, para ele se indignar com aquela situação e fazer alguma coisa. Sabe por quê? Porque Neemias foi um homem, uma escolha estratégica de Deus. Por quê? Ele trabalhava junto com o rei. Então, quando Neemias pediu para o rei cartas, o rei deu. Quando Neemias pediu ajuda financeira, o rei deu. Então, quer dizer que, além dele ter sido uma escolha estratégica de Deus, além disso, sabe o que a gente aprende aqui? Que Neemias teve ousadia do Espírito Santo. Que ele só teve coragem de falar essas coisas porque o Espírito Santo, porque ele foi direcionado por Deus, que ele recebeu a ousadia de Deus para poder falar. Porque senão ele não ia ter coragem dele mesmo, ele não ia ter coragem. E outra coisa que nós aprendemos aqui é que se Deus escolhe uma pessoa para fazer algo, ele vai dar os recursos para realizar. Ele vai dar os recursos. Então, se Deus te escolheu, ele sabe por que ele te escolheu. Ele tem uma estratégia, ele sabe o porquê da escolha dele. A gente não sabe, mas Deus sabe. E se Deus te escolheu e te pediu para fazer algo, para de se preocupar. Ele te deu o chamado, ele te deu a ideia, ele também vai te dar o recurso para fazer, ele também vai te dar o recurso para realizar. Então, gente, Neemias partiu, ele foi para a sua terra. E quando ele chegou lá, depois de 3 dias que ele chegou lá, ele silenciosamente, discretamente, quando anoiteceu, para não chamar a atenção de ninguém, Neemias começou a rodear a terra. Ele começou a rodear os muros, ele começou a olhar as portas. Ele não contou nada para ninguém. Sabe por quê? Ele não contou para os oficiais da cidade, não falou para ninguém ficou em segredo. Por quê? Nós não devemos revelar aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Deus, ele não revelou o projeto de reconstruir Jerusalém para as pessoas. E aí, quando Deus dá um projeto para a gente, quando Deus dá um chamado para a gente, quando Deus tem um pedido para fazer para a gente não pode sair contando para qualquer pessoa, não.
A gente não pode contar para quem não pode nos ajudar, para quem não vai nos ajudar. Neemias contou para o rei, por quê? O rei podia ajudar ele e o rei tinha autoridade sobre ele e o rei liberaria ele. Aí Neemias ficou caladinho, não falou para ninguém. Quando ele viu tudo, que ele conheceu toda a situação, ele chamou quem? Quem ia ajudar ele no propósito. Quem eram essas pessoas? Os oficiais da cidade e os líderes dos judeus, os sacerdotes, os nobres, oficiais, ele chamou todo mundo e falou para eles começarem a reconstruir a cidade. E aquele povo achou que era uma boa ideia e eles ficaram muito felizes e eles começaram a reconstruir. Quando Neemias e esse povo começam a reconstruir a cidade, quem aparece? Sambalat, Tobias e Gesem. E eles começam a zombar do povo de Deus. E olha só o que eles disseram. O que vocês acham que estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? E então, gente, Neemias, ele tinha tanta convicção de quem ele era em Deus, em nome de quem ele falava, em nome de quem ele estava trabalhando, que ele deu uma resposta para esses acusadores, para esses zombadores, e ele disse assim: eu lhes respondi, o Deus dos céus nos dará êxito. Nós, seus servos, começamos a reconstruir este muro. Vocês, porém, não têm nenhuma parte, nenhum direito legal ou histórico sobre Jerusalém. Sabe o que nós podemos aprender aqui? Que nós temos que saber quem nós somos. Nós temos que saber quem nós somos. Nós temos que saber quem nós somos em Deus. Nós temos que saber quem nos escolheu e nós temos que saber em nome de quem que nós falamos. Sabe por quê? Porque se nós tivermos plena convicção dessas coisas, nós não vamos dar ouvido para a voz do inimigo. Nós não vamos dar ouvido para o inimigo. E aí, gente, começou a reconstrução do muro. E eles estavam muito felizes e eles começaram pela porta. Eles pegaram uma porta, escolheram uma porta, eles consagraram aquela porta, eles reconstruíram ela, eles colocaram fechaduras e trancas. Quer dizer que nós devemos olhar para a nossa vida, nós devemos olhar para nós e ver que portas que nós temos deixado aberta, que porta que a gente está deixando aberta, quem nós estamos deixando passar pela porta, quem nós temos dado acesso para passar pela porta. É inimigo? É quem vai nos ajudar? Quem nós estamos deixando passar? Vamos começar a proteger as portas. Vamos começar a guardar as portas. E aí, eles começaram a levantar as vigas, colocaram as portas, colocaram ferrolhos, colocaram as trincas. E eles começaram a reconstruir eles começaram pelas portas, depois eles foram construindo os muros. Começaram a reconstruir os muros. E era tudo muito bem organizado. Tudo muito bem dividido, tudo bem separado. Ó, essa família vai fazer isso, aquela família vai fazer aquilo, você vai fazer essa parte, eu vou fazer essa parte. Família tal vai fazer essa porta e um pedaço de muro. Família tal, você vai fazer aquela porta e um pedaço de muro. E as pessoas foram fazendo, foram trabalhando. E o trabalho foi rendendo. E aí, gente, o inimigo viu que o trabalho estava rendendo. E o inimigo se levantou e o inimigo ficou furioso mesmo. E eles começaram a zombar dos judeus novamente. E eles começaram a falar coisas para os judeus. E aí, gente, ele pegou esse Sambalat e Tobias, pegaram e chamaram Neemias para conversar, para falar abobrinha para Neemias, para tentar desanimar Neemias, para tentar tirar o foco de Neemias. E o que Neemias falou assim para ele? Eu não tenho nada para falar com você. Eu não tenho nada com vocês, eu não tenho nada para falar com vocês e eu não vou parar o trabalho que eu estou fazendo para mim conversar com vocês. Então, para de perder tempo com o inimigo,
para de dar moral para voz de inimigo. Se você parar o que Deus mandou você fazer para dar voz para o inimigo vai estar conseguindo o que ele quer. O que ele quer? Te parar. O que o inimigo quer? Te atrasar. Quando você para dar voz para o inimigo, você atrasa o que Deus tem para você. Você atrasa o projeto e o plano de Deus, o plano que Deus tem. E quando se você parar e ficar lá dando ouvido pro que o inimigo tá falando, você pode até desistir do que ele te chamou para fazer. Então, para de dar ouvido para a voz do inimigo, seja como Neemias. Tenha plena convicção de quem fala com você, tenha plena convicção no nome de quem vocês trabalham. Tenham plena convicção disso. E então, eles continuaram a construção. Só que Sanbalat e Tobias viu que os muros, as brechas do muro estavam sendo fechadas e eles ficaram mais bravos, mais alvoroçados. Eles ficaram mais furiosos e eles planejaram entrar e guerrear contra o povo. Só que Neemias, ele era guiado, direcionado por Deus. Então, o que Deus fez? Deus revelou o plano do inimigo para Neemias. E o que eles fizeram? Estratégia. Quais foram as estratégias que eles tiveram? Eles pegaram e passaram a trabalhar menos. Por quê? O trabalho começou a render menos. Por quê? Eles dividiu o povo na metade. Metade trabalha, metade vigia. Metade cuida, metade dá continuidade para o projeto. Então, e além do mais, aquelas pessoas, além delas estarem trabalhando com a mão, com a outra eles estavam com a arma na mão. Numa mão, o trabalho, na outra mão, a proteção, a guarda. E aí, pessoal, o que acontece? Sabe quais eram as armas que eles utilizaram? Eu vou bem ler aqui, porque eu não estou lembrando quais eram os nomes das armas. Então, eles usavam armas em suas cinturas. Todos os construtores, eles tinham uma espada na sua cintura. E eles, os homens que estavam lá guardando, eles tinham lanças, escudos, arcos e couraças. E além de tudo isso, eles tinham uma estratégia. Tinha alguém com uma trombeta, que se alguma coisa acontecesse, aquela pessoa que estava com aquela trombeta ia tocar a trombeta e todo mundo era para se reunir lá no meio daquela construção. Então, o que a gente pode tirar? E eles eram tão prudentes, depois que eles soubram do plano do inimigo, que eles não baixavam a guarda nem para beber água. Quando eles iam beber água, eles estavam com a arma na mão deles. E também eles nem trocavam de roupa, porque é para não baixar a guarda. Então, o que nós podemos aprender aqui? Toda construção precisa ser guardada. Deus está construindo algo em você, mas essa construção, ela precisa ser guardada. Essa construção, ela precisa ser protegida. Se Deus te deu um projeto, se Deus te deu um plano, se Deus te deu um chamado, proteja esse chamado, proteja esse plano de Deus. E esse muro, eles estavam construindo um muro, e para construir um muro, eles tinham que proteger o muro, porque senão aquela construção, ela ia ser destruída. Ela ia ser destruída. Então, nós, hoje, o que nós precisamos guardar? Nós precisamos guardar o que Deus nos entregou. Nós precisamos guardar o que Deus nos deu. Nós precisamos proteger o projeto de Deus para a nossa vida, e nós precisamos proteger nossa vida e a vida da nossa família. De que forma que a gente vai proteger esse projeto de Deus? Que forma que a gente vai guardar a nossa família, que nós vai parar de ouvir a voz do inimigo? Ei, só vai ter jeito de você proteger o que Deus te deu, o que Deus te entregou, o plano que Ele te entregou, se você guardar o seu muro. Que muro que a gente pode construir para guardar a nossa mente, para guardar o nosso coração? O muro, aqui ó, o nosso muro tem que ser a palavra do Senhor. O nosso muro tem que ser a palavra de Deus. Por quê?
o inimigo vai falar bem assim, ó. Não faz. Você tem certeza que foi Deus que mandou? Não é por aí. Você está errado. Ó, a palavra tem que vir, a palavra do inimigo, ela tem que vir, ela tem que bater aqui na palavra. Ela vem e ela vai bater aqui na palavra. Vem a palavra contrária, mas você vai ter recurso suficiente para fazer? Vocês não têm condições, não. Ó, vai bater na palavra, vai bater na palavra. Nós temos que ter o escudo, nós temos que ter o escudo. E ó, vai bater na palavra. A palavra tem que ser o nosso muro para guardar nossa mente e o nosso coração contra as palavras do inimigo. E aí, sabe por quê? Porque o inimigo, o diabo usa pessoas. Aí ele falou coisas contrárias para você, você vai pegar o quê? Você vai pegar a palavra. Você vai ler a Bíblia, você vai falar, vai ver o que tá falando na Bíblia, você vai ver o que tá falando na palavra. Sabe quais são as armas que nós podemos usar? A oração. A oração é o nosso alicerce. É o alicerce da nossa construção. Então, nós vamos usar a oração. Nós vamos usar o jejum. Por quê? O jejum revela a estratégia do inimigo. O inimigo não vai conseguir. Se o inimigo falar coisas, o inimigo tá armando ciladas, tá armando ideias contra o plano, o projeto de Deus contra a sua vida, você coloca o jejum. O Senhor vai começar a te revelar. O Senhor vai começar a te falar. O Senhor vai começar a te mostrar. Então, use as armas corretas. Use as armas que Deus deixou para nós. Use as armas que Deus nos entregou. Não baixe a guarda. Ei, a palavra que Deus me disse hoje de madrugada, quando eu falei para ele que eu não tinha nada para falar para vocês, que não tinha nada de mim para falar para vocês, ele disse assim, fala para o meu povo, para eles fecharem as brechas. Fala para eles fecharem as brechas. Quais têm sido as brechas que vocês têm deixado o inimigo entrar? Quais têm sido as brechas que tá aberta, que o inimigo tá tendo poder para poder passar e para poder atrapalhar a sua vida, atrapalhar a sua família, atrapalhar o seu projeto? Quem você tem deixado passar pela porta? Quem é que você tem deixado passar? Você tem dado legalidade, você tem dado autorização para quem entrar? Para quem destruir o projeto que Deus fez, o projeto que Deus criou? Tem coisas que a gente não sabe e a gente vai precisar pedir para o Espírito Santo para nos revelar. Começa a pedir para o Espírito Santo. Espírito Santo, mostra qual brecha que eu tenho deixado aberta. Espírito Santo, qual é a brecha que eu deixei o inimigo entrar? Quais essas brechas? Pergunta para Deus quais são as vozes que você tem ouvido do inimigo. Que vozes que você tem ouvido que não são dele. Pede para Deus te dar clareza. Gente, o inimigo, ele tenta tanto nos confundir. Deus fala uma coisa, ele fala o contrário do que Deus falou. Começa a jejumar, começa a orar, começa a ler a palavra, que o Senhor vai te mostrar quem é que está falando a verdade. Que Deus vai te mostrar o que está vindo dele e o que está vindo do inimigo. Então, pessoal, a palavra que eu tinha para dizer hoje, da parte de Deus, da parte do Espírito Santo, era essa. E o que o Senhor me disse foi, fechem as brechas. Então, agora nós vamos orar por esse propósito da nossa campanha. Vamos orar e também vamos finalizar esse vídeo com oração, né? Então, vamos lá? Papai querido, Senhor Jesus, amado da minha alma, muito obrigado, papai querido, por este momento que nós passamos ouvindo a tua palavra, por este momento que nós passamos ouvindo a tua voz, ouvindo a tua direção. Senhor Jesus, Espírito Santo, abra os nossos olhos espirituais, para que a gente possa enxergar quais são as brechas que nós deixamos aberta para que o inimigo entre, para que o inimigo faça morada, para que o inimigo destrua, para que o inimigo traga destruição. Senhor Jesus, nos mostra quais são as portas que nós abrimos
Quais foram as legalidades que nós demos, papai querido, e que está nos trazendo problema, que está nos causando problema. Começa a revelar, Espírito Santo de Deus. Começa, papai querido, trazer a verdade. Papai querido, tira todo o medo do coração daqueles que o Senhor chamou para fazer a tua obra. Senhor Jesus, revela todas as mentiras do inimigo. O inimigo se levantou, papai querido, com mentiras, para que o teu povo parasse de fazer a tua vontade. Mas hoje, Senhor Jesus, hoje o Senhor vai trazer verdade do céu. O Senhor vai trazer clareza. O Senhor vai mostrar o propósito. O Senhor vai mostrar quais são as mentiras do inimigo. O Senhor vai mostrar, papai querido, o que o inimigo tem falado, o que o inimigo tem dito para eles. E o Senhor vai mostrar para eles, papai querido, o que é voz do Senhor, o que é voz do inimigo. O Senhor vai trazer clareza. O Senhor vai trazer clareza às mentes. O Senhor vai trazer clareza aos corações, para que o teu povo, papai querido, volte a se posicionar, para que o teu povo volte a fazer o que o Senhor pediu eles para fazer, assim como o Senhor fez na minha vida, Senhor Jesus, faça na vida deles também. Senhor Jesus, arranca todo o medo colocado pelo inimigo. Arranca todo o medo, Senhor Jesus. Arranca toda a confusão da mente, Senhor Jesus, toda a confusão do coração. Senhor Jesus, arranca tudo aquilo que não vem de ti. Tira tudo, Senhor Jesus. Coloca a coragem do céu. Senhor Jesus, coloca a verdade, coloca a tua palavra no coração deles, para que eles não temam mais o inimigo. Papai querido, para que eles consigam realizar a tua vontade. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, Senhor Jesus, nós te pedimos. Papai querido, perdoa os nossos pecados. Papai querido, perdoa os nossos erros, perdoa as nossas falhas, perdoa-nos pelas nossas desobediências. Senhor Jesus, perdoa os pecados da nossa nação, para que o Senhor possa, papai querido, voltar a ser o nosso Deus, para que o Senhor possa voltar a governar a nossa nação, para que o Senhor possa voltar a ter o governo, para que o Senhor possa voltar a ter poder sobre a nossa nação. É o que nós te pedimos, Senhor Jesus, e nós te agradecemos por tudo, por tudo. Amém. Pessoal, fiquem todos com Deus. Até amanhã. Tchau.